Muito bem, meus amigos, vamos lá. Revista Espírita, dezembro de 1861. Nós estamos no artigo Organização do Espiritismo. Vamos para o item número 15. Kardec fez aqui um trabalho extenso, trazendo orientações para todos os espíritas daquela época e orientações que servem para nós ainda hoje, né, e certamente servirão também para mais um tempo ainda no futuro. Muito bem, só fazendo uma recapitulação rápida, Kardec então ele observava a quantidade, né, de espíritas que surgiam, não apenas na Europa, mas em vários outros países também fora de lá, e havia necessidade, por esse volume, fazer com que esse trabalho de estudo, de divulgação, de vivência da doutrina espírita fosse organizado. Então ele traz nesse artigo essas sugestões. Começa aqui no artigo 2, falando sobre aqueles adeptos isolados, espíritas isolados que não têm grupos para frequentar, não tem grupo para participar. Então ele fala para que eles se dediquem ao estudo e, através do exemplo, através das oportunidades que surgirem, então falar sobre a doutrina espírita, né? Isso porque naquela época não havia nenhum recurso de internet, não havia nada que pudesse facilitar a comunicação, a não ser ali a comunicação à distância, por exemplo, através de cartas, como acontecia naquela época, né? Kardec ainda diz assim: todos os dias recebemos cartas de pessoas que estão neste caso e que perguntam o que fazer na ausência de médiuns e de coparticipantes do Espiritismo, né? Então ele orientou sobre a postura, a conduta que eles devem ter. Depois aqui no item número 3, falar sobre a organização de espiritismo nos centros numerosos, que é onde ele orienta que muito mais vale 20 grupos de 15 a 20 pessoas do que um grupo com 400 pessoas, né? Porque isso, lembrando que esses grupos não eram grupos como nós temos hoje. O foco dessas reuniões eram de trabalhos mediúnicos. Portanto, quanto mais pessoas tem, mais tumultuado, né, é aquele campo mental, aquele campo vibracional que envolve então aquela instituição, aquele grupo, né? Então ele sugere que vale muito mais a pena fazer uma divisão, uma repartição, um reparticionamento desses grupos grandes, né? Ele fala para nós ainda o resultado, e aqui é algo bem interessante. Ele diz assim que a divergência que pode acontecer pela quantidade de pessoas, né? Isso porque com um grupo familiar, geralmente o chefe da casa ou a chefe da casa acaba sendo ali o coordenador dos trabalhos, né? E num grupo maior acaba tendo também ali uma pessoa que precisa dessa organização. Mas algo que ele chama atenção é, primeiro, com relação à burocracia para se formar um grupo espírita. E essa burocracia, documentação, autorização, estatuto, aquela coisa toda traria um trabalho maior. Então valeria muito mais a pena manter nesse grupo menor. E ele traz algumas considerações lá no Livro dos Médiuns, onde ele fala sobre a organização desses grandes grupos. E também ali um problema. E aí ele traz uma coisa bem interessante, Kardec chama atenção a respeito da necessidade de discrição dos grupos. Porque naquela época havia uma perseguição muito grande. Então, quanto maior o grupo, mais chamava atenção e mais exposto ele ficaria. E aí então ele seria alvo de críticas, de protestos e coisa e tal. Coisa que, felizmente, né, graças a Deus, esse tempo passou e nós vivemos hoje numa outra realidade. Isso numa outra realidade aqui no Brasil. Porque fora do Brasil nós temos ainda grupos que se reúnem de uma forma muito discreta pelo próprio contexto social que eles vivenciam, né? Dudu colocou, imagina o tanto de médiuns e pouco de sustentadores nessa reunião. Pois é, muito cacique para pouco índio, né? Então seria mais ou menos isso. Kardec coloca também aqui sobre as burocracias, né, de uma instituição formal. Depois ele coloca, muito bem, admitido então que o grupo, a formação de grupo, acaba sendo melhor para a gestão desse trabalho mediúnico, dos estudos e tal, ele coloca 2 pontos importantes. Primeiro, a uniformidade da doutrina, ou seja, que todos estudem os mesmos livros, entendam as mesmas orientações, para que os grupos não comecem então a ter ali ideias diferentes da doutrina espírita, como nós encontramos hoje.
Vemos aí centros espíritas que trabalham em outras, com outras linhas filosóficas que acabam muitas vezes rígidos demais, outras vezes flexíveis demais, trazendo ali elementos e tarefas e práticas que não condizem com aquilo que o Espiritismo tem. Baseando principalmente o Espiritismo, é uma filosofia que não tem rituais. E nós vamos encontrar em algumas instituições rituais, como se fosse uma igreja, como se fosse uma instituição religiosa. Então Kardec coloca para que todos estudem o Livro dos Médiuns, bom dia, Masa, para que todos estudem o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que até então eram os dois livros publicados, né, depois em 64, vem o livro vem o Evangelho, depois em 65, vem o Céu e Inferno, e depois em 68 vem a Gênese, né? Então até então só esses dois livros que existiam, além dos outros livros, né, menores, vamos dizer assim, desses dois livros considerados base, os outros ali eram mais complementares, né, e foram livros que foram conceitos que foram evoluindo. Então ele diz assim que é importante seguir esse princípio. Então a uniformidade com relação à prática, à vivência doutrinária. E o segundo ponto é a própria homogeneidade do grupo, que as pessoas que tenham ali uma comunhão de pensamento, que tenham ali uma comunhão de propósitos, que haja um entendimento. Cheguei até a falar para vocês que nós, por exemplo, temos aqui esse entendimento dos estudos que nós fazemos, e ao mesmo tempo todos nós tendemos a se dedicar a esses estudos. Então nós formamos um grupo homogêneo, né, um grupo uniforme com relação à doutrina e homogêneo com relação aos nossos objetivos. E pode acontecer de alguém que vem participar do grupo perceber aqui que nós estudamos de uma forma que para ele acaba não sendo ali o ideal, para a sua forma de entender a doutrina, ou para aquilo que ele busca aprender. Então ele vai buscar um grupo com o qual ele se afina, né, ou se afiniza. Então são esses dois pontos que Kardec coloca: uniformidade com relação à doutrina e homogeneidade com relação aos objetivos. E ele segue aqui no item número 9, quando ele fala para nós sobre as variedades de médiuns. E aí então ele vai falar, né, sobre espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, ou espíritas verdadeiros, ou também chamados de espíritas cristãos. Bom dia, embaixador. Então ele vai colocar que esses médiuns, esses espíritas, né, precisam trabalhar no aprendizado, no seu desenvolvimento de conhecimentos, de práticas, de técnicas e tudo mais, para formar então esse grupo ideal. E ele coloca aqui já no item 10 que seria muito interessante se os espíritas cristãos, ou os verdadeiros espíritas, conforme ele define lá no Livro dos Médiuns, se um grupo fosse formado apenas de verdadeiros espíritas. Só que nesse caso seria ali, né, inicialmente para nós uma pequena utopia, porque não conseguiríamos encontrar um grupo tão perfeito assim, pela própria condição da nossa imperfeição. Mas ele coloca, né, que o fato de nós então nos dedicarmos, sermos então ali tão dedicados, tão participantes, né, tão dedicados mesmo, né, quanto possível, para evitar que tenhamos ali uma ideia de heterogeneidade, né? Então, pois não tem como esperar, né, médios espíritas perfeitos dentro de um mundo imperfeito. Bom dia, André. E ele segue aqui, estou fazendo uma recapitulação, André. No 11, ele coloca então, e por isso que ele fala sobre isso, né? Isso faz parte da natureza das coisas e nada inventamos a respeito. Daí se segue que na formação dos grupos deve-se exigir a perfeição? Seria simplesmente absurdo, porque exigir o impossível, e nesse ponto ninguém poderá pretender dele fazer parte, né? Então ele orienta sobre isso. Aqui agora, fazendo já aqui o embasamento do que nós vamos estudar, Kardec coloca assim para nós, né, que ele diz assim, a respeito dessa parte da formação dos grupos e dos tipos de espíritas que formam esse grupo. Então ele diz assim: a simples lógica demonstra, pois, a quem quer que conheça as leis do Espiritismo, quais os melhores elementos para a composição dos grupos verdadeiramente sérios, e não vacilamos em dizer que são os que exercem maior influência na propagação da doutrina, pela consideração que exigem
pelo exemplo que dão de suas consequências morais, provam a sua gravidade e impõem silêncio à zombaria que, quando se ataca ao bem, é mais que ridícula, porque odiosa. Então ele fala para nós sobre a postura e a autoridade moral dos participantes daquele grupo de trabalho. Depois aqui no item 13, ele diz assim: acabamos de indicar a melhor composição dos grupos, mas a perfeição não é mais possível nos grupos do que nos indivíduos. Então ele vai falar que ele indica aqui os objetivos e tal. E aqui no 14, ele fala sobre a admissão. Quando ele diz assim que na formação do grupo é importante formar aquele núcleo. E aquele núcleo, geralmente, tem ali 3, 4, 5 pessoas que são realmente muito dedicadas àquele trabalho. E a partir do momento em que esse núcleo é formado, essa base é constituída, novos adeptos, novos estudiosos começam a participar. E isso porque nós estamos falando dentro dos grupos familiares, ou dentro dos pequenos grupos que se reúnem, né? Então, hoje, por exemplo, vamos trazer isso para o nosso contexto atual. Nós vamos nos reunir num salão, num condomínio, em qualquer lugar em que a gente vai formar aquele pequeno grupo. E a gente convida quem quiser participar todos os dias, naquela hora e tal, mas eles vêm como participantes, não como membros do núcleo. Então é importante fazer isso. Só que, muitas vezes, nessa ansiedade, acabam... Pessoal, quem quer participar com a gente? Vem aquele monte de gente com ideias diferentes. Alguns vêm por curiosidade, para ver no que vai dar. Outros experimentam, não gostam e vão embora. Então é necessário formar aquele núcleo principal. Depois ele coloca que nesse grupo há esses elementos que são os estáveis e os elementos flutuantes. E é curioso que a gente percebe aqui no nosso grupo, pela frequência com que vocês participam do estudo, das reuniões que nós fazemos, nós formamos esse grande núcleo homogêneo, um grupo uniforme. E nesse caso aqui, quando ele coloca pessoas assíduas que formam a base, o segundo, das que são admitidas temporária e acidentalmente. É essencial prestar escrupulosa atenção no que respeita à composição do elemento estável. E aí são aqueles realmente comprometidos com o trabalho. Depois ele coloca o elemento flutuante é menos importante, porque sempre se é livre para modificá-lo à vontade. Então não se deve perder de vista que as reuniões espíritas, como aliás todas as reuniões em geral, aurem as forças de sua vitalidade na base sobre a qual se assentam. Nesse particular, tudo depende do ponto de partida. Então ele vai trazendo para nós exatamente essa visão de como organizar e de como constituir esses grupos. E ele diz assim, para finalizar aqui a nossa revisão: aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas condições deve, antes de tudo, assegurar-se do concurso de alguns adeptos sinceros, que levem a doutrina a sério e cujo caráter conciliador e benevolente, ele destaca aqui conciliador, porque não adianta trazer um elemento polemizador, porque na verdade ele só vai criar ali o afastamento, o distanciamento entre os participantes. Então, conciliador e benevolente seja conhecido. Formado esse grupo, ainda que de 3 ou 4 pessoas, estabelecer-se-ão regras precisas, seja para as admissões, seja para a realização das sessões e para a ordem dos trabalhos, regras às quais os recém-vindos terão de se conformar. Essas regras podem sofrer modificações conforme as circunstâncias, mas há algumas que são essenciais. Então, postura... o Espiritismo.net começou assim, Dudu. Hoje nós temos 27 anos de história, mas ele começou lá há 27 anos com 5, 6 pessoas que usavam o IRC, como a gente comentou. E depois o trabalho foi se organizando naturalmente, pessoas chegaram, pessoas saíram, o trabalho foi se desenvolvendo e hoje ele é uma instituição já formalizada, uma instituição organizada, que saiu daquele grupo e passou a ser uma associação de fato. Então a gente já não é mais aquele pequeno grupo informal
Agora nós somos uma instituição formalizada, federada, com trabalhos de grandes relacionamentos institucionais, com grandes objetivos, mas tudo começou com aquele pequeno grupo de 4 a 5 pessoas que a gente chama de membros fundadores. Então é bem bacana a gente ver que vivemos essa experiência, assim como a Ju também lá na Itália criou aquele grupo dela e outros tantos grupos que vão se formando. Muito bem, 15, bom dia, Abstêmio. 15. Agora a gente inicia o nosso trabalho propriamente dito. Sendo a unidade de princípios um dos pontos importantes, não pode existir naqueles que, não tendo estudado, não podem ter opinião formada. Assim, a primeira condição a impor, caso não queiramos ser interrompidos a cada instante por objeções ou perguntas ociosas, é o estudo prévio. Então ele coloca que para aqueles grupos de estudos, de acordo com a programação do trabalho que vai ser feito, no nosso caso aqui a gente tem uma tranquilidade para desenvolver os trabalhos que não tem aquela necessidade de um estudo prévio. Eu eventualmente faço aqui uma leitura, faço uma pesquisa quando é necessário e tudo mais, e vocês acompanham aquilo que vem do trabalho. Mas o que Kardec coloca é que, de acordo com aquilo que vai ser estudado, que todos vocês façam uma leitura prévia. Coisa que a gente nem sempre tem esse hábito, Mas isso acaba não interferindo no nosso trabalho. A gente vai desenvolvendo e fazendo aqui os comentários, de acordo com o tema que vai aparecendo. Mas o mais importante que ele coloca também, além dessa parte do cuidado de nos dedicarmos ao que vai ser apresentado, pois aí às vezes eu pego o tema aqui também, que eu passo os olhos só para ver se não tem nenhuma surpresa, e eu leio com vocês aqui. E de acordo com a leitura, os comentários vão surgindo, Só se for um tema assim mais complexo, eu tenho que parar, ler com calma, fazer alguma pesquisa se for necessária, trazer algum embasamento, preparar o material para a gente poder fazer o estudo. Mas do contrário, também ali é tudo surpresa, Isso e agradáveis surpresas, felizmente. É claro que os nossos orientadores do outro lado poderiam dizer, mas é importante estudar antes, A gente vai tentando colocar em ordem. Mas a segunda, como é colocado para nós aqui, é uma profissão de fé categórica e uma adesão formal à doutrina de O Livro dos Espíritos, além de outras condições especiais julgadas convenientes. Nós já tivemos frequentadores da sala que se colocavam como não adeptos da doutrina, mas simpatizantes. E dentro dessa simpatia, trazia temas que muitas vezes fugiam daquilo que a própria doutrina trazia, apresentava. E mais do que isso, muitas vezes diante de um tema, criava-se uma polêmica dizendo, mas eu penso de uma forma diferente. Pensa de uma forma diferente porque a profissão dessa fé categórica não está ali presente naquela pessoa. E, portanto, ela cria muito mais polêmicas e discussões e debates do que contribuir com o desenvolvimento do trabalho. Isso acontece hoje e isso acontecia no passado. Ainda mais quando a doutrina espírita era uma novidade, despertava a curiosidade de muitas pessoas, muitos iam participar dessas reuniões para poder confrontar a doutrina espírita com as suas próprias ideias. Então Kardec coloca, cuidado com quem você vai convidar. E é o que ele coloca agora, ele diz assim, isto quanto aos membros titulares e dirigentes. Então esse núcleo tem que ser então um núcleo formal, um núcleo uniforme, um grupo homogêneo e dedicado também. Para os assistentes, que geralmente vêm para adquirir um pouco mais de conhecimento e de convicção, pode-se ser menos rigoroso. Todavia, como há os que poderiam causar perturbações com observações despropositadas, é importante assegurar-se de suas disposições. Faz-se necessário, acima de tudo, e sem exceção, afastar os curiosos e quem quer que seja atraído por motivo frívolo. Então, quer dizer, nós já vivemos isso. Vivemos, eventualmente, aqui quando surge, de repente, alguém na sala e traz ali observações fora daquilo que a doutrina espírita tem. Vem muito mais para debater, para discutir, para confrontar do que para desenvolver. Então, naquela época era assim e hoje continua sendo assim. 16. Lembrando que são 25 itens, Pois é. A ordem e a regularidade dos trabalhos são coisas essencialmente essenciais. Então, aqui com relação a nós, temos ordem para desenvolver o trabalho e temos regularidade. Temos a nossa agenda, temos o nosso horário fixo, temos o compromisso com o horário, então, de início, de término. Então,
E isso faz parte da organização de um grupo que tem ali o propósito sério de desenvolver aquela tarefa. Consideramos de grande utilidade abrir cada sessão pela leitura de algumas passagens de O Livro dos Médiuns e O Livro dos Espíritos. Então, essa parte que Kardec coloca, lembrando que os grupos que eram feitos, que eram organizados naquela época, tinham como ponto principal, quer dizer, o motivo maior daquela reunião, eram as reuniões mediúnicas. Então ele sugeria que antes de começarem os trabalhos, fizessem uma leitura de instrução, uma leitura de reflexão, uma leitura de preparação para o trabalho que viria. E ele diz assim: por esse meio, ter-se-ão sempre presentes na memória os princípios da ciência e os meios de evitar os escolhos encontrados em cada passo da prática. Assim, a atenção será fixada sobre uma porção de pontos que muitas vezes escapam numa leitura particular e poderão ensejar comentários e discussões instrutivas das quais os próprios espíritos poderão participar. No nosso caso, por que nós não fazemos uma leitura prévia? Porque o nosso objetivo é a própria leitura. Né? A Dudu colocou, a essência do início seria para o médium, todos, né? É para focar, porque nós temos ali tanto os assistentes, aqueles que estão participando da reunião, lembrando que aqui o grupo já está formado. Aquele núcleo onde nós temos os médiums, e lembrando também que nem todos ali são médiums. Não é aquela história assim, olha, nós temos o núcleo formado com 5 pessoas e os 5 são médiums. Kardec mesmo participava de grupo em que tinha ali um médium, 2 médiums. Era o caso, por exemplo, né, das irmãs Baudin, onde tinha ali as 2 meninas que eram médiums, os pais, Kardec e outros amigos que não eram médiums. Então, na verdade, a leitura é para que todos ali se harmonizem, foquem, se instruam e depois colaborem para o trabalho que virá. Então é nesse ponto que ele vai trazendo para nós aqui essas orientações. Assim, como ele coloca, a atenção estará fixada sobre uma porção de pontos. Então, quer dizer, sempre atualizando as informações. Isso porque o método que nós temos hoje de estudarmos os livros de Kardec e outras obras não era praticado naquela época. Os grupos não se reuniam para leitura, não se reuniam para estudo, eles se reuniam para a prática. Diferente de nós hoje. Hoje nós estudamos esses temas para a nossa instrução, para a nossa compreensão, mas não desenvolvemos nenhum trabalho. Exatamente pela própria característica do nosso trabalho, né, de ser um trabalho virtual, as comunicações que chegam de uma forma espontânea, mas não é uma reunião essencialmente mediúnica. Então, por isso é importante que sempre a doutrina, as orientações, se mantenham ali sempre frescas, sempre muito atualizadas. E ele continua. Não menos importante é recolher e passar a limpo todas as comunicações obtidas, por ordem de datas, com indicação do médium que serviu de intermediário. Essa última menção é útil para o estudo do gênero da faculdade de cada um. Mas muitas vezes acontece que se perde de vista essas comunicações, que assim se tornam letra morta. Isso desencoraja os espíritos que as tinham dado, com vistas à instrução dos assistentes. É necessário, pois, fazer uma coleta especial das mais instrutivas e proceder à sua releitura de vez em quando. Frequentemente, essas comunicações são de interesse geral, não são dadas pelos espíritos apenas para a instrução de alguns ou para serem relegadas aos arquivos. Assim, é útil que, para a publicidade, sejam levadas ao conhecimento de todos. Examinaremos essa questão num artigo que publicaremos em nosso próximo número, indicando o modo mais simples, mais econômico e, ao mesmo tempo, mais apropriado para alcançar o objetivo. Dudu, na verdade, nós não conseguimos fazer ainda, pela seguinte questão. São muitas mensagens que nós recebemos e nós guardamos todas elas em arquivos. Eventualmente, nós trazemos um tema ou outro que se destaca. Mas, um detalhe que não é um detalhe que surgiu, eu tenho um amigo que ele é de Brasília, e ele tem trabalhado junto com a inteligência artificial e alguns outros programas
para o grupo de trabalho dele, e ele me pediu ajuda para poder desenvolver e também fazer a divulgação desse sistema que ele está criando, que é fazer com que as casas espíritas registrem nesse sistema, e aí então, através desses aplicativos de inteligência artificial, você consegue fazer um resumo daquela comunicação, você consegue fazer ali uma análise e destacar os pontos mais importantes, e depois você fazer ali uma catalogação dos temas que foram abordados. E depois você também faz, porque esse é um recurso que é possível hoje, você fazer um cruzamento de informações. Se nós queremos saber, por exemplo, comunicações sobre recém-desencarnados, você clica, todas as mensagens são listadas. Eu acabei de falar com ele, inclusive, porque quando eu estava lendo esse artigo aqui e eu me deparei com esse item que Kardec coloca, é exatamente isso, porque ele falava: André, eu acho tão importante fazer com que as casas espíritas não engavetem as mensagens. Não adianta você colocar em pasta tudo bonitinho se você depois não lê. Então eu quero fazer isso, eu quero oferecer para as casas espíritas e tal. E aí eu falei assim, cara, eu tenho um monte de mensagem aqui. Nós temos anos de comunicação de mensagens que nós não lemos com frequência. E, portanto, elas começam a ficar arquivadas e esquecidas. E como Kardec coloca, muitas delas acabam virando letras mortas. E eu falei, esse sistema que você está criando, ele é perfeito para o nosso grupo. E ele falou assim, olha, meu grupo já está usando, e espero que você também use, e depois eu espero que ajude na divulgação. E tem esse item aqui, 16, que eu mandei para ele, e mandei também o próximo artigo de janeiro de 62, quando Kardec fala sobre a publicidade das comunicações espíritas. Aí eu peguei as duas, mandei para ele e falei, estou estudando a Revista Espírita, olha os 2 artigos de Kardec aqui que vão fundamentar seu trabalho. E aí a gente vai marcar agora, nesse fim de semana, no feriado, alguma coisa assim, um encontro para ajudar nessa implantação. Né? Pois é, então eu vou ver se depois, conforme o trabalho for feito, Dudu, aí eu passo para vocês e de repente vocês podem sistematizar isso. Porque é um trabalho bem bacana, é um sistema muito legal que ele criou, embora peça ali um pouco, né, de conhecimento, de habilidades de informática, né, de você saber usar o programa e coisa e tal. Mas ele criou assim um trabalho muito bacana, né? Então a gente vai usar isso agora também. Vou pegar todas as nossas mensagens, colocar uma por uma lá e fazer, né, fazer o processamento dela e deixar tudo arquivado lá para o nosso uso, para as nossas consultas futuras. Então quando eu li esse trecho que Kardec coloca, eu falei, olha aqui a gente, tantas mensagens bacanas que acabam ficando muitas vezes ali guardadas, esquecidas e eventualmente uma ou outra acaba sendo lembrada. Hoje nós temos a oportunidade de criar um sistema muito bacana e fazer com que ela se torne mais prática. A André colocou, né? Pois é, na minha, graças a Deus, às sextas lemos as mensagens dos mentores. É uma beleza e uma injeção de ânimo, né? Então a gente vai aplicar exatamente isso que Kardec coloca aqui também no nosso trabalho. Mas vamos lá, então por isso que ele coloca, né? Mais uma vez aqui só para a gente lembrar, muitas vezes acontece que se perde de vista essas comunicações que assim se tornam letra morta. Então, quer dizer, não vamos revitalizar muitas dessas mensagens que trazem aquelas orientações instrutivas para todos nós, né? Eu leio algumas antigas que nem lembrava, é bem legal também, de vez em quando eu dou uma passada assim, vou procurando uma coisa, leio uma sequência, estou procurando uma mensagem específica, aí eu faço a leitura de umas 10 mensagens na sequência e falo, olha essa mensagem, nem lembrava mais dela de tão bacana, né? E acabei esquecendo, infelizmente. Mas temos essa orientação aqui, que é o que Kardec indicava naquela época e que continua mais viva do que nunca na atualidade. Ainda mais agora, né, com tanta facilidade de tecnologia, de divulgação e tal, né, por que não fazer com que os grupos se organizem nesse sentido? 17. Aqui Kardec então conclui as orientações para os grupos, né? Então ele diz assim: como se vê, nossas instruções se destinam exclusivamente aos grupos formados de elementos sérios e homogêneos. Aos que querem seguir a rota do espiritismo moral, visando o progresso de cada um, fim essencial e único da doutrina. Enfim, os que nos querem aceitar por guia e levar em conta os conselhos de nossa experiência. É incontestável que um grupo formado nas condições que indicamos funcionará com regularidade, sem entraves
e de maneira proveitosa. O que um grupo pode fazer, outros também podem. Suponhamos, então, numa cidade, um número qualquer de grupos constituídos sobre as mesmas bases. Necessariamente haverá entre eles unidade de princípios, já que seguem a mesma bandeira, união simpática, já que tem por máxima amor e caridade. Numa palavra, são os membros de uma mesma família, entre os quais não haveria concorrência nem rivalidade de amor próprio, já que todos estão animados dos mesmos sentimentos para o bem. Entretanto, ele continua aqui na 18, seria útil que houvesse entre eles um ponto de ligação, um centro de ação. Aqui Kardec começa a trazer, e quando eu li isso aqui eu fiquei tão feliz, porque aqui ele começa a trazer para nós a ideia de federativa. Porque ele vai dizer assim, numa cidade, vários grupos estão trabalhando, mas esses grupos não se conversam, não trocam experiências, não trocam aprendizados. Então ele diz assim, segundo as circunstâncias e localidades, os diversos grupos, pondo de lado toda a questão pessoal, poderiam designar para tal fim aquele que, por sua posição e importância relativa, estaria mais apto a dar ao espiritismo um impulso salutar. Se necessário, e se fosse preciso lidar com suscetibilidades, um grupo central, formado pelos delegados de todos os grupos, tomaria o nome de grupo diretor. Na impossibilidade de nos correspondermos com todos, com esse teríamos relações mais diretas. Em certos casos, também poderíamos designar uma pessoa encarregada mais especialmente para nos representar. Sem prejuízo das relações que, pela força das coisas, se estabelecerão entre os grupos de uma mesma cidade que marchassem por uma via idêntica, uma Assembleia Geral anual poderia reunir os espíritas dos diversos grupos numa festa familiar, que seria, ao mesmo tempo, a festa do Espiritismo. Seriam pronunciados discursos e lidas as comunicações mais notáveis ou apropriadas à circunstância. O que é possível entre os grupos de uma mesma cidade, o é igualmente entre os grupos dirigentes de diversas cidades, desde que entre eles haja comunhão de vistas e de sentimentos, isto é, desde que possam estabelecer relações recíprocas. Indicaremos os meios para isso, quando falarmos do modo de publicidade. Então vejam que Kardec diz assim, dentro de um grupo, ele se organiza. Quando nós temos vários grupos, cada grupo tem um representante, e esses representantes se reúnem para uma festa espírita. Isso dentro de uma localidade, de uma cidade, por exemplo. Mas nós temos aqui, se nessa cidade nós temos esses grupos formados, esse grupo diretor organizado, na cidade vizinha também tem grupos formados, organizados e grupo diretor. Esses grupos diretores, enviando representantes, se reuniriam para uma reunião numa esfera mais elevada. E é o que nós temos hoje, olha que bacana. Temos então os centros espíritas, hoje aqui nas cidades em que nós vivemos. Temos as federativas, que em vez de cidades, mas em estados, conectam todos esses grupos. E eventualmente nós temos ali reuniões e congressos e eventos que são feitos. Dessas federativas, nós temos representantes de cada uma delas formando o Conselho Federativo Nacional, que pertence à Federação Espírita Brasileira. E regularmente, e hoje, felizmente, nada como a pandemia para resolver isso, eles se reúnem com muito mais facilidade virtualmente do que terem de se deslocar para Brasília, lá fazerem as reuniões e tudo mais, né? Porque além da própria vivência no Espiritismo, eles têm ali suas vidas pessoais, familiares, profissionais, e isso acaba trazendo uma certa dificuldade. Já virtualmente não, eles se reúnem com frequência para fazer esse tipo de debate, de discussão sobre para qual direção o Espiritismo está indo, ou melhor, o movimento espírita está conduzindo o Espiritismo. E junto da federação, nós temos o Conselho Espírita Internacional,
onde nós temos 14 países filiados e cada representante de cada federação se reúne regularmente para poder discutir sobre, trocar experiências, principalmente porque quando nós falamos sobre vivência do espiritismo em determinados países, nós temos experiências bem diferentes. Conversei recentemente com uma amiga que é da Federação Espírita Portuguesa, que por sua vez também pertence ao Conselho Espírita Internacional. E ela comentava exatamente sobre isso, sobre a grande dificuldade que o Espiritismo tem, porque ela diz assim, aqui em Portugal, tudo aquilo que foge ao catolicismo, que é a religião dominante, a religião principal aqui do nosso país, tudo isso é visto com desconfiança, e o Espiritismo assim é visto também. Então, embora nós tenhamos uma organização, para as pessoas comuns, para a sociedade como um todo, o Espiritismo é algo preocupante. E eu conversei com vocês sobre aquele colega que faz aquela feira de livros espíritas em Lyon, lá onde Kardec nasceu, e ele então tem aquela feira livre, né? Ele tem 3 bancas. Eu vou depois colocar, fiquei de postar para vocês o link dele, acabei esquecendo, né? Mas são 3 bancas grandes assim, uma coisa bem organizada. Quando ele falou assim que ele fazia uma feira livre, colocava a banquinha dele ali, pensei que era uma banquinha de 1x2 ali mais ou menos. Quando eu fui ver assim, é uma banca de 10 metros de comprimento. E ali então ele vai colocando livros, não apenas livros espíritas em português, mas em francês, em inglês e outras línguas. E aí então aconteceu aquele caso, que uma das participantes, vendo ali o livro Jesus no Lar, ela sugeriu, não é melhor pegar esse livro e colocar lá atrás? Porque se as pessoas lerem Jesus aqui, vão achar que é alguma seita. Aí ele falou, não, a gente vai colocar aqui na frente porque é exatamente o nosso objetivo, que é divulgar os ensinamentos cristãos. O nosso papel será orientar essas pessoas para que elas entendam que o papel do Espiritismo foge completamente à ideia de seitas. E ele falava que lá tem muitos testemunhos de Jeová. E esses testemunhos de Jeová são vistos como seita. Então, quer dizer, na Inglaterra, na França, na Holanda, por exemplo, né, durante os nossos cursos conheci uma colega que era da Federação Espírita Holandesa, e ela dizia que ali não se faz prece no início dos trabalhos. Se você vai fazer uma reunião mediúnica, se você vai desenvolver uma palestra, não tem prece, porque se tiver prece, eles vão entender isso como uma religião e vão sair. Então o Conselho Espírita Internacional ele acaba compartilhando várias experiências, e nós teremos agora em 2025, pertinho de você, em Marion, a Jerusa também, vai ter o Congresso Internacional do Espiritismo em Montevidéu. Então aí pertinho de vocês embaixo aí, então, né, nós tivemos Congresso Espírita, Congresso Internacional, eu me lembro, o primeiro que eu me lembro foi o de 2004, que comemorava o centenário do nascimento de Kardec. Não, o do centenário do nascimento de Kardec. Aí teve depois em Cuba, depois teve em Portugal, teve, se eu não me engano, na Colômbia, e agora, não sei se teve mais outro lugar, mas agora vai ter no Uruguai. Então, esses congressos que são organizados pelo Conselho Espírita Internacional vai exatamente ao encontro daquilo que Kardec apresenta para nós, a importância do intercâmbio entre os grupos, do intercâmbio entre as pessoas. Né? O Braço colocou, né, estou vendo ao contrário no Brasil, né, os católicos mais abertos ao espiritismo do que outras denominações. Né? Até porque, né, Braço, a gente lembra que o Brasil é um país muito ecumênico, né? A influência indígena, a influência africana fez com que o Brasil criasse esse sincretismo religioso. Mas quando a gente vai para a Europa, por exemplo, lá nós podemos dizer que a religião, as religiões são religiões, digamos, puras da forma como elas nasceram. Então a Itália é totalmente católica, Portugal é fortemente católico. Outros países nem religião, nem uma força religiosa possuem. Eu peguei antes de ontem, inclusive, uma estatística, eu acabei me esquecendo, depois eu passo para vocês. Mas é uma estatística que fala, por exemplo, a Coreia do Sul é um país com pouquíssima ideia religiosa. Enquanto que o Brasil está no topo, ele é o segundo país mais religioso do mundo. É o que mais se fala sobre Deus.
E só que aqui no Brasil a gente tem essa mistura toda, né, que teve, né, esse grande benefício, e depois veio com a própria... com o próprio trabalho do Chico, né, fazendo com que o Espiritismo se difundisse cada vez mais, e pessoas, católicas ou não, acabam vendo o Espiritismo não mais com preconceito, mas muitas vezes até com certo interesse em conhecer. Pois é, Cuba é o país considerado proporcionalmente um dos países mais espíritas do mundo. Olha que coisa curiosa. A Jerusa colocou, né, estudei com pessoas do Canadá e Portugal. Eles relatam, né, bastante dificuldades, né? Pois é. Então nós temos amigos no Canadá também, que ele até comenta, né, que ali perto de onde ele mora, ele conhece 4, 5 centros espíritas. E quando você vai nesses centros espíritas, você vai encontrar principalmente brasileiros. Olha só, que curioso, né? O embaixador colocou, né, Kardec e Hans Christian Andersen nasceram quase na mesma época de ouro, né? Pois é, eram aqueles grandes nomes, né, que começaram a chegar e transformar o século XVIII com muito conhecimento. A gente vai ter Darwin também naquela época, né? Então, exato, na época de ouro. Então Darwin também nasceu nesse mesmo período e trouxe o que trouxe, né, a grande revolução sobre a evolução das espécies e tudo mais. E tantos outros nomes, né? Então é isso que Kardec fala para nós a respeito dessa organização. Né? Empolgante falar sobre isso, né? O iluminismo trouxe um contexto e os espíritos reencarnaram dentro desse contexto. Pois é, não era fácil não. E sem internet, hein, embaixador? Era tudo na mão e na carroça. Vamos lá, 19. É empolgante a gente falar sobre tudo isso, né? Quando a gente começa a ter contato com federativas e tudo mais, a gente vê o que acontece dentro dessas esferas mais elevadas da organização do movimento espírita, e a gente vê como é trabalhoso lidar com tudo isso. Vamos lá, 19. Aliás, teve uma vez, para vocês que são mais nobres, mais recentes, né? Pois é, ainda tem o caderninho de Libra, né? Naquela época era quase papel de pão que a coisa acontecia. Então, para vocês que são novos aqui, a gente estava estudando numa oportunidade o Céu e Inferno. E aí então chegou aos ouvidos da Federação Espírita Brasileira que grupos se organizavam virtualmente para estudar aqui no Pautalk. E aí durante o estudo do Céu e Inferno, o presidente da Federação Espírita entrou aqui na sala. Né? Eu olhei assim o nome dele e falei, cara, esse nome? Aí comecei a processar rápido, quando eu fui ver era o presidente da Federação que veio aqui para conhecer um pouco dos trabalhos. Ele ficou aqui um pouco, conversou um pouco com a gente e tal, né? Então foi uma coisa bem curiosa, bem interessante da gente ver assim que como, né, a comunicação hoje facilita esse intercâmbio e esse conhecimento entre tantos grupos. Mas vamos lá, seguindo aqui para nós, 19. Kardec coloca: como se vê, tudo isso é de execução muito simples e sem burocracia, mas tudo depende do ponto de partida, ou seja, da composição dos grupos primitivos, ou seja, do primitivo no sentido de primeiros, né? Não no sentido de atrasados, né? Muitas vezes a gente lê algum artigo que fala assim, os cristãos primitivos, blá blá blá. E todo mundo fala assim, deve ser aquele pessoal todo errado, né? E na verdade não, na verdade eram os primeiros cristãos. Aqui então, nesse caso, grupos primitivos, o primeiro grupo então, os primeiros grupos que se formavam. Né? Tanto muitos nomes, né? Vantuil de Freitas, né? E o próprio Bezerra de Menezes, né? Doutor Bezerra de Menezes, e tantos nomes, né, Brás? Porque a gente conhece muito pouco, a gente estuda bastante sobre o espiritismo, mas conhece muito pouco sobre o movimento espírita. Já aconteceu nesses períodos de recesso que a gente tem aqui de fim de ano, quando a gente voltava, né? Lembra, Dudu? A gente pegava aquela primeira semana logo depois para dar aquele aquecimento, e trazia aqui várias biografias para a gente conhecer um pouquinho do pessoal. Então nomes que a gente, poxa vida, eventualmente lê num livro, lê no outro, mas não sabe nem quem é, e é por isso que toda vez que a gente vai estudar uma coisa, eu gosto de trazer para vocês a biografia. Como nós vimos, né, no caso do Eurípides Barçanufo, que a gente leu a biografia dele, a Dona Maria Modesto Cravo, que a gente leu a biografia dela, porque é importante a gente conhecer essas personagens. O Espiritismo é hoje aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente desfruta, por causa de trabalho de muita gente que acaba sendo esquecida nessa parte histórica do Espiritismo, principalmente do Espiritismo brasileiro.
E esses nomes ali, ó, na época deles, era uma época diferente, eram pessoas que batalhavam muito, para a gente poder hoje ter esse conforto de você ir ao cinema, por exemplo, assistir Nosso Lar. Naquela época, só o fato de você colocar uma placa na frente já era motivo de você ser perseguido. Mas vamos lá, seguindo. Se esses grupos, então, formados de bons elementos, serão outras tantas boas raízes que darão bons frutos. Se, ao contrário, foram formados de elementos heterogêneos e antipáticos, de espíritas duvidosos, mais preocupados com a forma do que com o fundo, que consideram a moral como parte acessória e secundária, há de se esperar polêmicas irritantes que a nada levam, pretensões pessoais, atritos de susceptibilidades e, em consequência, conflitos por precursores da desorganização. Entre os verdadeiros espíritas, tais como os definimos, que veem o objetivo essencial do espiritismo na moral, que é a mesma para todos, haverá sempre abnegação de personalidade, condescendência e benevolência, e, por conseguinte, segurança e estabilidade nas relações. Eis porque temos insistido tanto sobre as qualidades fundamentais. Brás colocou, né, no ano de 78, estive em Uberaba, as primeiras novelas espíritas da Globo, encheu Uberaba de gente, né, calcula-se de 3.000 pessoas. Eu estava lá, pois é, Brás, você fez parte da história, olha que legal. E era assim mesmo, né, quer dizer, 78 novelas, 71 Pinga Fogo, né, e Jeanette Claire trazendo ali, né, a primeira versão de A Viagem, coisa e tal. Então muita coisa bacana foi acontecendo e é legal que a gente observe tudo isso. Vocês se lembram, inclusive, né, que eu cheguei a fazer uma pesquisa, eu tenho essa pesquisa, eu só não atualizei mais, mas ela está publicada, que era sobre o espiritismo na mídia. Vocês se lembram disso? Então, quando eu peguei espiritismo na mídia, eu comecei a fazer uma pesquisa, eu dediquei muito tempo fazendo isso. Eu comecei a pesquisar sobre todas as vezes em que a ideia do espiritismo, personalidades espíritas, surgiam na mídia. E aí, claro, a gente começou lá com a revista Cruzeiro. Para quem não lembra, né, para quem não conhece, a revista Cruzeiro é mais ou menos como a revista Isto É, a revista Veja, daquela época, né? E Chico Xavier foi entrevistado. Isso lá para 1930 e pouco. E depois eu fui pesquisando de ano a ano com que frequência o espiritismo aparecia na mídia. Televisão, revistas, jornais. E aí a gente foi avançando. Quando chegou ali por volta de 2000, 2010, por causa do centenário do Chico, nós tivemos ali aliás, 94, né, quando o Chico desencarnou, ou foi 2004, não lembro, acho que foi 2004. Mas nós tivemos então uma quantidade enorme de publicações. As revistas como Super Interessante, Galileu, Isto É, Veja, trazendo na matéria de capa, falando sobre mediunidade e o espiritismo. Novelas que a gente viu também. Depois eu mando para vocês o link, para vocês só matar a saudade, né? Mas eu parei de atualizar. Eu acho que foi por volta ali de 2010, mais ou menos, eu não tive mais tempo. Aí eu parei, né? Até porque também ficou uma coisa tão comum, mas várias publicações ali eram curiosas na época, né? Então eu pesquisei fonte, pesquisei o link, onde a matéria estava ali disponível e tal, né? Então muita coisa bacana para conhecer. Então a gente vê assim como o espiritismo se propagou. E através dessa pesquisa, a gente foi vendo gradualmente o avanço do espiritismo na mídia brasileira até o ponto em que ela se torna algo tão comum que já não é mais novidade. Mas vamos lá, seguindo. Então, mais uma vez, né, talvez digam, aqui no item 20, que essas restrições severas sejam um obstáculo à propagação. Então, Kardec acha, por exemplo, diz aqui, né, que essas regras para a formação desses grupos, para a seleção dos participantes, seja talvez muito rígida, algumas pessoas poderiam dizer. E ele vai colocar isso é um equívoco. Porque seria mais fácil, Kardec coloca, né, criar vários centros espíritas ou várias associações. Porque naquela época, né, o nome era associação, que nada mais é do que pessoas que se juntam com um determinado propósito, que pode ser social.
Então, a ideia que as associações espíritas tinham naquela época é diferente dos centros espíritas hoje. Naquela época, o objetivo é um trabalho mediúnico e um grupo de estudos. Portanto, você criava uma associação. A partir do momento em que aqui no Brasil começaram a aplicar a prática da caridade, a prática moral, no acolhimento às pessoas, principalmente porque o Brasil tem uma característica social muito sofrida desde o seu início, então os centros espíritas passaram a se tornar esses centros de apoio, centros de ajuda. E é aí então que, baseados no Evangelho, a gente passou de Associação Espírita de Paris, por exemplo, para Centro Espírita Amor e Caridade. Então a gente vê que o próprio nome da instituição se modificou. Então, ou ele homenageia alguém, ou ele traz sempre uma expressão do Evangelho. E aí então essa mudança veio exatamente por causa das características sociais e a forma como o Espiritismo se propagou aqui no Brasil. Mas Kardec coloca que, em vez de pensarmos grande e criarmos grandes centros, para aquele contexto da época isso não era viável. Isso era, na verdade, um problema, porque quanto mais exposto o centro espírita é, como a gente viu lá nos itens, item 14, eu acho, mais risco ele corre de sofrer ataque. Então, os grupos discretos, os grupos menores, caso um grupo se dissolva, os vários outros grupos permanecem. Se um centro grande é criado, se esse centro fecha, há uma dispersão dos espíritas. Então, essas restrições que ele coloca e essas orientações para começar com grupos pequenos, bem organizados, uniformizados, homogeneizados, é o melhor caminho para a propagação do espiritismo. Então, ele diz assim: talvez digam que essas restrições severas sejam um obstáculo à propagação. E isto é um equívoco. Não imagineis que, abrindo a porta ao primeiro que surgisse, estaria fazendo mais prosélitos. Prosélito é você trazer pessoas novas para o espiritismo, né? Ou para qualquer outra religião. Então, por exemplo, a gente vê algumas religiões, como é o caso, por exemplo, dos Mormons, né? Aqueles grupos, né, que vão visitando as pessoas, né, que geralmente eles estão em pares, com aquela roupa igual, né? Eles são parte da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Assim como também nós temos aqueles grupos de testemunhas de Jeová, que também costumam, né, geralmente no domingo de manhã, sábado de manhã, bater a porta das casas para falar sobre o Evangelho, passar aquela revistinha que geralmente eles têm e tudo mais, né? Então, esses grupos estão visitando essas pessoas em busca de prosélitos, em busca de convencimento, né? Ficam nas esquinas hoje, né? Então, em busca de novos adeptos àquelas religiões. Então, o que Kardec coloca não é a intenção. O Espiritismo não tem esse propósito de te convencer de que você deve se tornar espírita. Na verdade, é o próprio trabalho que atrai as pessoas, né? Então, o Espiritismo não impõe, ele propõe. E essa proposta de que vai atrair as pessoas de acordo com os interesses delas. Então, ele diz assim: a experiência está para provar o contrário. Seríeis assaltados pela multidão de curiosos e dos indiferentes, que ali viriam como a um espetáculo. Então o objetivo não é você criar uma instituição grande para encher de gente, porque em cima ele fala que vale muito mais a qualidade do que a quantidade. Porque se você abrir e começar a divulgar para atrair pessoas, sim, muitas pessoas serão atraídas, incluindo aquelas que não têm qualquer interesse, qualquer compromisso e só estão ali por curiosidade. Até porque o objetivo maior dessas instituições, como nós já vimos, era o trabalho mediúnico. Hoje não. Hoje as instituições visam principalmente palestras, estudos, trabalhos sociais, trabalhos mediúnicos, mas principalmente de curas e tal. Naquela época, as comunicações eram o motivo maior e exclusivo dessas instituições. Quanto aos... Ora, os curiosos e os indiferentes são um estorvo e não auxiliares. Quanto aos incrédulos, seja por sistema, seja por orgulho, por mais que lhe o mostreis, não tratarão disso senão como zombaria, porque não o compreenderão e não querem dar seu trabalho de compreender. Já o dissemos,
e nunca repetiríamos em demasia. A verdadeira propagação, aquela que é útil e proveitosa, é feita pelo ascendente moral das reuniões sérias. Se apenas houvesse estas, os espíritas seriam ainda mais numerosos do que o são, porque forçoso é reconhecer, muitos foram desviados da doutrina porque só assistiam a reuniões fúteis, sem ordem e sem gravidade. Sede, pois, sérios em toda a acepção da palavra, e as pessoas sérias virão a vós. São os melhores propagadores, porque falam com convicção e tanto pregam pelo exemplo quanto pela palavra. Aqui dá a impressão até que Kardec trouxe ali alguma parte de comunicação, né? Porque a gente percebe que o texto está falando com a gente. O Brás colocou em cima ali, né? Estou velho mesmo, né? Conheci um discípulo de Eurípides Barçanufo. Caramba, Brás, daqui a pouco você traz Moisés para conversar com a gente aqui. O senhor Jerônimo Candinho, fundador de Palmelo, né? Bacana, bacana. O Dudu colocou, né? O sofrimento traz a casa, né? Mas a melhora por vezes leva embora. Assim é o que mais acontece, né? É o que mais acontece. As pessoas vêm pela necessidade. Então, até mesmo nós, né? Por exemplo, eu me aproximei do Espiritismo pela necessidade de compreender coisas, compreender situações. Não foi assim, vem conhecer o Espiritismo. Até vocês já sabem, né? Que eu tinha pavor de Espiritismo, né? Porque em casa havia algumas manifestações desequilibradas, né? De manifestação mediúnica. Minha mãe era médium, mas não tinha tanto controle. E aí de vez em quando acontecia, eu era criança, e eu via aquilo acontecendo e ficava apavorado. Então o Espiritismo para mim era uma coisa assim pavorosa, né? Mas nada como um dia depois do outro. Então você vai pela necessidade e passa a compreender. Mas a maioria das pessoas que vai ao centro espírita realmente vai por uma necessidade. Porque ela precisa de uma compreensão, precisa de um tratamento, precisa de uma ajuda, etc, etc. No momento em que isso passa, aí ela dá aquela relaxada e volta para a vida normal dela. E somente aqueles que realmente são tocados pelo Espiritismo, são abraçados pelo Espiritismo, que também retribuem com o abraço e se comprometem. Porém, o pouco que fica será o muito de agora, né? Exatamente, né? Então, é aquela sensibilidade. É natural, Marion, se a gente pudesse fazer uma estatística, a gente colocaria que 90% ou até um pouco mais de 90% das pessoas que chegam ao centro espírita chegam por necessidade. Porque a gente vai pelo amor ou pela dor, né? Geralmente a gente vai pela dor. A Angelina colocou, né? 97, Dudu. Tá alto, hein? Mas é por aí mesmo, é real isso, né? A Angelina colocou, né? Sintonia dos que frequentam uma instituição é muito importante. E é por isso que Kardec lembra, Angelina, para a gente finalizar aqui o nosso trabalho, que os grupos menores são aqueles grupos que têm uma sintonia muito mais coesa, muito mais afinizada, do que aqueles grupos enormes em que você tem ali várias pessoas. Tanto é assim que quando você vai no centro espírita, se nós pudéssemos fazer uma avaliação do teor vibratório das pessoas que estão ali, a gente vai ver aquela pessoa que está ali de corpo presente, mas não está concentrada, aquela pessoa que não concorda com aquilo que está sendo dito, aquele que gosta desse ou daquele palestrante, aquele que está indo por obrigação. Mas quando você tem um grupo menor, as pessoas estão ali comprometidas. Por isso que ele orientava isso naquela época. Só que, inevitavelmente, como a própria evolução do movimento espírita, as instituições cresceram, conquistaram seu espaço, passaram a oferecer muito mais serviços para auxiliar as pessoas que procuram ajuda, e essa ajuda está se propagando cada vez mais. Antes de conhecer o Espiritismo, eu já conhecia e ia nas umbandas, mas por curiosidade, eu morria de medo, Brás. Eu me recordo que tinha um vizinho da minha avó, e eles tinham ali um pequeno salão, né, que devia ser eu acho que era um pequeno centro de umbanda. Eu não ficava sozinho ali de jeito nenhum, eu morria de medo. Você começava a olhar aquelas imagens assim, aquele negócio começava a me dar um ciricutico, que eu tinha que sair de perto ali. E só ia quando tivesse gente por perto, uma coisa assim que me trazia medo mesmo, não era uma coisa, não era só receio, era medo de ficar sozinho ali. Não era fácil não. Mas enfim, meus amigos, é isso. Finalizando aqui o nosso trabalho de hoje, avançamos bastante aqui, né, com esses relatos que Kardec trouxe para todos nós. Nós paramos então no item número 20. Vamos para o 21. Pois é, pensa no que é isso, embaixador, você vai entender o que aconteceu. Então a gente vai começar agora
o 21, tá? E vai até o 25 para a gente poder finalizar. Aí a gente começa depois com as comunicações. A Angelina colocou, né? Ontem foi o dia do nosso trabalho à distância, muito bom, né? E ainda tem isso hoje, né, Angelina? A própria evolução e o amparo que a tecnologia trouxe fez com que isso evoluísse também pelas redes. Mas não é algo simples, não. Né? Conversando com essa amiga de Portugal, que eu falei para vocês, eles tinham interesse de desenvolver alguns trabalhos virtuais, mas a casa espírita deles, principalmente ali o pessoal mais antigo, né, mais conservador, falou, não, espiritismo só dentro do centro espírita. Nada dessa coisa de internet e de virtual. Eles saíram de lá e formaram um grupo para poder desenvolver o trabalho. E durante a pandemia, né, nós do Espiritismo.net fizemos um trabalho de divulgação muito grande com várias instituições federativas e tudo mais. E os depoimentos que as pessoas traziam eram daqueles assim mais bizarros, que era terminantemente proibido qualquer ideia de serviços prestados, né, pelo medo que eles tinham de internet. E até mesmo aqui quando eu falo no nosso grupo, que pela internet, pelo virtual, chegam comunicações, Lisboa, capital mesmo. Né, que pelo virtual nós recebemos comunicações mediúnicas que vocês trazem, tem amigos que arregalam o olho, né? Nossa, mas isso é perigoso. E realmente tem ali todos os perigos, mas ao mesmo tempo tem também todos os cuidados, né? Mas enfim, fechando então, pessoal, o nosso estudo. O Brás ali, né? Tá certo. Né?